Esse cara diz que o nome dele é Mormont Carr. Ele diz que era um mercenário e pergunta se alguém sabe que lugar que é esse. O nome desse é Ryle e ele era um carpinteiro em Eldora. Esse pergunta por que eles foram parar ali, porque ele não lembra de nada. Esse diz que costumava ser um vendedor ambulante em Hausia e diz que também não sabe por que ele tá ali. O nome dessa aqui é Jenna e ela morava em uma floresta isolada. E também pergunta o que raios está acontecendo. Esse aqui diz que o nome dele é Han Israt. Ele era um fazendeiro e também não sabe de nada. E pelo jeito todas as 11 pessoas que estão ali não sabem que lugar é esse, nem como foram parar ali. Um até se pergunta se estão sonhando. Esse cara aqui pergunta se eles foram invocados por um mago, porque talvez ele estivesse testando algum aparelho experimental. Já o mercenário fala pra ele parar de falar merda. E a única certeza que eles têm é que são todos de Taunir, e talvez possam conseguir informações preciosas se conversarem com alguém. E essa mulher que aparece perguntando o que eles estão falando. Ela diz que o mestre está prestes a abrir uma fenda no tecido espaço-temporal, então é pra eles se prepararem pra lutar. E ela é menor do que parece. Esse cara pergunta o que ela é, e ela diz que o nome dela é Izel, e é a fada que administra esse lugar. E ela fala que é melhor eles não tentarem nenhuma gracinha se não quiserem se machucar. E o mercenário pergunta se foi ela que trouxe eles pra lá. E ela responde do que se importa. E ele diz que a fada deveria ter vergonha de sequestrar as pessoas, e vai fazer com que ela fale tudo agora mesmo. E a fada fala que é melhor ele tomar cuidado se não quiser morrer. E ele já fica mais bravo ainda, e diz que a fada fala muito pra alguém tão pequena. Mas a fada não se intimida, e pergunta qual que ele acha que é o motivo disso. Mas o fazendeiro fala que vai dar uma lição pra ela. Mas a fada simplesmente... separou a cabeça do corpo do bicho. E aparece uma mensagem escrito que Mormont voltou para os braços da deusa, e o espírito de luta dele será lembrado para sempre. E a causa da morte foi por suicídio por conta do estresse. Na hora, todo mundo fica assustado ali. E a fada diz que ela falou que não é pra eles fazerem nenhuma gracinha se não quiserem morrer. Se o mercenário tivesse escutado ela com atenção, nada disso teria acontecido. E ela ameaça eles, dizendo que se tentarem encostar nela de novo, eles morrem. E pergunta se todos ali entenderam. Todos ali já ficam assustados, perguntando se ele realmente morreu. E um fala que se a fada quer alguma coisa deles, é só ela dizer. E ela fala que a única coisa que ela quer deles é que escutem, lutem e vençam. Simples e fácil assim. Aí aparece uma mensagem falando pra organizarem um grupo e escolherem um herói. E a fada diz que o mestre finalmente começou a montar os grupos e fala pra todos se prepararem. E começa a abrir uma fenda no tecido espaço-temporal. Esses 5 são o primeiro grupo. E a fada diz pros 5 que se eles não quiserem morrer, é pra eles passarem por essa porta. E esse aqui fala pra fada esperar um pouco. E diz que como eles têm que escalar a torre, é pra fada fazer um mestre dar armas pra eles. Todos eles são só uma estrela e não tem arma nenhuma. E ele imagina que não estejam querendo enviar um esquadrão suicida pra lá. E a de cabelo vermelho fica confusa, perguntando o que ele tá falando. O único herói de 2 estrelas deles acabou de morrer. Então a fada e o mestre poderia pelo menos dar algumas dicas pra eles. E a fada concorda. E ela começa a escrever no teclado voador ali, pedindo pro mestre entregar os equipamentos pros heróis. E o mestre inicia a invocação de equipamentos. E ele fez 10 invocações, que provavelmente teve o custo de 50 mil gold. E esse barbudo fala que ele parece saber de algo sobre esse lugar. E ele responde dizendo que faz muito tempo que ele não vai ali, então não tem certeza. E a de cabelo vermelho fica em dúvidas de novo. E ele fala que uma coisa que ele precisa saber é que realmente é possível morrer ali. Então é melhor eles pegarem uma arma logo, porque tudo já vai começar. Então todos perguntam, começar o quê? E ele responde, vai começar a batalha. E todos ali são muito desajeitados. Um tá falando que não sabe como lutar, porque nunca lutou antes. Já outros estão disputando arma, pra verem qual arma vai ser de quem. Até que finalmente todos estão armados. E o barbudo percebe que o cadáver sumiu, e pergunta se é algum tipo de magia. Mas a fada fala pra eles pararem de conversa mole, e passarem logo pelo portal. E quando o barbudo começa a tocar dentro do portal, ele se assusta e pergunta o que é isso. Mas a fada já tá brava e fala pra eles não ficarem parados e irem logo. E essa de cabelo vermelho fala que ele tá se escondendo atrás do escudo e pergunta se deveria ter escolhido aquilo. Ela fala diretamente com ele, perguntando se ele sabe o que vai acontecer. E pergunta por que eles precisam de armas. E que lugar que é esse? Quem que é aquela fada? Mas ele responde que ela faz perguntas demais. Tudo que ela precisa saber é que ela precisa entrar no campo de batalha e matar todos os inimigos. Só isso. E aparece uma mensagem dizendo que a Marlene voltou para os braços da deusa. Depois o mesmo com o Kel Cod. Depois com o tal de Hunt. E até o Michael Jackson. O espírito de luta deles serão lembrados para sempre. Já tô começando a pensar que esse de cabelo preto é o protagonista. E ele fala que é isso que acontece com quem é uma estrela. E a de cabelo vermelho pergunta de novo o que tá acontecendo. E ele só fala pra ela ficar quieta. Isso aí é machismo. Aí por último aparece que o Ryle voltou para os braços da deusa. E o espírito de luta dele será lembrado para sempre. O grupo 1 inteiro foi eliminado e eles perderam. E enquanto o protagonista tá falando mas já, a fada já tá brava ali, chamando todos de inúteis, porque foram eliminados no primeiro andar. E agora todos que
sobraram são o Han, a Jenna, o Daisy, o Grit e o Gali. O protagonista fala que agora é a vez deles. Gente de cabelo vermelho tá perguntando por que as pessoas que foram no portal não voltaram até agora. Já esse velho aqui tá falando que os ossos dele estão muito fracos e ele mal consegue andar, tá pedindo pra ir embora. E a de cabelo vermelho pergunta se é verdade, porque ele tava andando normalmente até agora. E ele responde que a culpa não é dele se ele ficou doente do nada. E a de cabelo vermelho começa a puxar ele, falando que eles têm que sobreviver juntos. E ele mete o louco falando que tem artrite. A fada aqui já tá esquentadinha, mandando todo mundo calar a boca. E o gordinho tá falando que nunca segurou uma lança, morrendo de medo. E finalmente todos entram no portal. Mas o velho ainda continua metendo louco, falando que a barriga dele tá doendo. Depois deles passarem pelo portal, eles aparecem em um lugar que parece um templo. E o desafio vai ser o primeiro andar da masmorra principal. E aparece uma mensagem dizendo que a porta vai se abrir. Então é pra estarem todos preparados. E o Prota fala pra eles não tentarem nenhuma loucura, porque tá começando. Aparece um brilho muito claro. E todos os 5 aparecem em um outro lugar diferente. Eu aposto que esse velho aqui vai ser o primeiro IDF. O pai de família aqui pergunta onde é que eles estão. E até o Prota tá perguntando que lugar que é esse. E esse é o primeiro andar. O tipo de missão é a aniquilação. E o objetivo é aniquilar todos os inimigos. Que são esses goblins aqui, muito bonitinhos de nível 3. Ah, que coisa linda. Dá até pra pegar no colo. E o Prota fala que ele avisou antes. Se não lutarem, todos vão morrer. Então é pra todos ficarem calmos e 3 já correu, né? Tudo bando de bunda mole. Tinha que ser um velho, um pai de família e um gordo. E aí de cabelo vermelho pergunta se o velho não tinha artrite. E ele fala que acabou de melhorar. Ah, e todos que entram em pânico têm os atributos reduzidos em 30%. E eu vou chamar essa de cabelo vermelho aqui de Jenna, porque é o nome dela. Os 3 que estavam correndo, do nada batem numa parede invisível. O gordinho já tá perguntando por que eles não podem sair. E o Vec falando que precisa cagar, então pra deixar eles saírem logo. E o protagonista olhando isso, acha todo mundo um idiota. E a Jenna pergunta pro protagonista se eles derrotarem esses goblins, eles vão poder sair dali. E o Prota pergunta se ela sabe como usar arco e flecha. E ela responde que o pai dela era um caçador. Tá, o pai dela era um caçador, mas e ela? E o protagonista fala que ele vai enfrentar os goblins de perto. E é pra ela ficar ali e disparar as flechas. E ela pergunta o que os outros vão fazer. E ele responde que não é pra ela se preocupar com isso, porque eles não seriam de grande ajuda mesmo. E então todos os goblins começam a atacar ao mesmo tempo. E só agora o protagonista fala que na verdade ele nunca usou uma espada, nem mesmo um escudo. E enquanto os goblins estão atacando ele fala que o nome dele é Han Israt, mas seu nome verdadeiro é Han Seldin. E pelo jeito ele teve a maravilhosa sorte de ir parar ali. Coitado desse escudo, não aguentou um golpe do goblin. Tá maluco, achei que esse primeiro capítulo não ia acabar mais, tá doido? Capítulo longo. E o segundo capítulo já começa falando de Pick Me Up, que é o nome da obra, e é também um jogo mobile lançado pela desenvolvedora Mobius. O propósito do jogo é atacar uma torre de 100 andares, enquanto coleta materiais e constrói uma base sólida, e passa pelos andares utilizando táticas e estratégias. Há um dia atrás o protagonista estava vivendo uma vida normal, e como o jogo alcançou 100 milhões de downloads, eles começaram a realizar um evento, e o Prota fala que finalmente abriram este evento, que o nome é Cangrim Transcendental. O rank dos heróis são de 1 a 7 estrelas, e como o protagonista era sortudo, entre aspas, né, em milhares de tentativas ele nunca conseguiu um herói com mais de 5 estrelas. E ele fala que essa masmorra tem uma baixa probabilidade de dropar o livro de Celestial Reverso, que faz com que seja possível subir para 7 estrelas. Então não tem por que ele participar, provavelmente, do evento. E Pick Me Up é um jogo completamente diferente dos de estratégia comumente conhecidos, porque ele possui regras que dificultam a vida do jogador. E não importa o quanto o jogador goste de um herói, caso ele deixe o herói morrer, não tem volta, não tem como reviver. Tanto faz ser um herói de 1 ou 6 estrelas, morreu e já era. E é por isso que as masmorras não podem ser atacadas sem mais nem menos, como se morrer não resultasse em nada. E aparece uma cena de aviso: todos os 38 grupos prontos são afetados pelo medo, e o status de todos foram reduzidos em 30%. Isso é o protagonista jogando. E ele diz que tanto faz, porque só vai ver os padrões e a aparência do chefão, nem vai atacá-lo. E por essa teimosia apareceu um chefão final de nível 999. E o Prota pergunta que nome é esse, talvez um bug. Coitado dos personagens, foi tudo pra vala. E infelizmente o protagonista perdeu. E ele diz que claramente esse é um bug do sistema. Ele mal conseguiu ver algo e já foi aniquilado, não deu nem pra entender o que aconteceu. Cara, e que cena tenebrosa é essa? O vilão da tela começou a olhar pro protagonista e disse que encontrou. O protagonista
protagonista aqui já gelou, né? Ele pergunta o que é isso, se há algum padrão de ataque. E ele tenta continuar falando, mas tudo começa a ficar escuro e ele não consegue ver nada. E aparece uma mensagem falando para criar conta. E ele tem que escolher um nome. Caracteres especiais e nomes curtos não são permitidos. E o protagonista tá confuso, perguntando o que é isso. E aparece o nome Amukena, que é um nome disponível, e pergunta se o protagonista gostaria de usá-lo. E sozinho aperta a opção sim. O protagonista diz que não foi ele que aceitou e pergunta o que tá acontecendo. Mas então ele fala que tanto faz, aceita o que quiser. E aparece uma mensagem dizendo bem-vindo ao mundo de Pick Me Up. E pergunta se ele gostaria de realizar o tutorial. E ao fim da conclusão, uma pequena recompensa será dada. E o protagonista aparece em um lugar diferente. E o jogo tá dizendo, em uma pequena vila localizada na região Ren, há um pequeno garoto chamado Han Istra. Ali é Taoni, um mundo onde humanos e heterogêneos coexistem. E um inimigo desconhecido invadiu a Terra da Paz. Por isso, se ele quiser salvar o mundo, é pra ele escalar a torre. E muitos heróis estarão nessa jornada com ele. O protagonista tá olhando pra todo canto. E aparece uma missão de tutorial, que é eliminar os goblins que invadiram a vila. E o protagonista pergunta que mensagem que é essa. Mas tem um goblin na frente dele. E ele fala que isso tá sendo realista demais, assustado. Mas não demorou muito pra ele cair na real. O goblin ataca ele com sangue nos olhos, mas ele consegue se defender com a espada dele. E o sistema tá dizendo que as batalhas são automáticas. E é pra ele aproveitar as batalhas de alta qualidade da IA interna do herói. O protagonista tá quase morrendo ali, mas ele consegue afastar o goblin. E depois dele tirar a espada da mão do goblin, ele dá o golpe final. E ele diz que a sensação da batalha e de matar uma criatura viva não era algo que ele conseguia acompanhar. E o sistema tá dizendo que o estágio 1 foi concluído, e ele subiu de nível, e a recompensa foi entregue, e é pra ele conferir na caixa de e-mail dele. O protagonista pergunta como assim, se ele tá dizendo que isso é um jogo. Mas ele olha bem e percebe que essa cena parece familiar pra ele. E percebe que tá dentro do jogo de Pick Me Up. Esse sistema tá chamando o protagonista de mestre, e fala que antes deles avançarem pro próximo estágio, que tal eles escolherem novos companheiros? E fala pra ele tocar na opção invocar no menu. E por ser a primeira utilização, o sistema dará 500 gemas para uma invocação avançada. O protagonista na hora pergunta o que diabos está acontecendo, e algum lugar ali começa a brilhar. E aparece essa menina aqui que foi invocada, e ela é super raro. E o sistema fala que o mestre Amkena adquiriu o herói Shai, de 4 estrelas. E o protagonista tá confuso, perguntando se isso foi uma invocação, se ele realmente invocou isso. E a herói Shai pergunta se ele que invocou ela, e quem que ele é. Ele responde o nome dele como Han Seojin, e ela diz que o nome dela é Shai Hadasteri, uma cavaleira. E diz que Han Seojin é um nome estranho, e o sistema sugere criar um grupo de herói, e fala pra ele arrastar um herói para a caixa de composição de grupo, e criar o próprio grupo. Depois aparece que Han e Shai fazem parte do mesmo grupo agora. E quando os dois têm uma batalha, a Shai pergunta se ele é um novato, porque a postura dele é horrível. E ele diz que essa é a primeira vez dele. E diferente dele, que nunca segurou uma espada na vida, a Shai é uma cavaleira de 4 estrelas, que consegue matar 5 goblins com um único ataque. E essa é uma diferença esmagadora entre as habilidades dos dois. Mas ele não tem do que reclamar sobre isso, porque a diferença entre os dois é de 3 estrelas. Mas o problema começaria a partir de agora. O sistema diz que os heróis fizeram bons trabalhos nas lutas até agora, e a última parte do tutorial espera por ele. E um meio para fortalecer o herói Síntese está disponível, e fala pra ele clicar na opção Síntese no menu. O protagonista do nada fala que ferrou, e aparece aquela fada de novo perguntando por que ele não vai logo, dizendo que o mestre tá esperando por ele. Ele faz essa cara e chama ela por Izel, e ela assustada diz que sim, é ela mesma, e pergunta como que ele sabe o nome dela e quem que ele é. E ele diz que é porque ele era um jogador de Pick Me Up, ele é o Han Seojin. Ela diz, Han Seojin? Sem chance. Ela olha em um livro e pergunta por que tá diferente do da foto. O Han Shat de Taoni, da região de Ren, não se parece com ele. E ele diz que é o Han Seojin, nascido em Gangseogu, em Seul. E fala que tal ela manda ele de volta. E ela pergunta se ele é da Terra. E ele diz que ele é da Terra, e pelo jeito ela deve ser de Marte. E do nada ela surta, perguntando como que isso é possível, que loucura que é essa. Mas manda ele entrar lá logo. E o protagonista retruca, falando que não quer, porque ele vai morrer sem entrar lá. E ela fala que não vai morrer, só vai ser sintetizado. Ele diz que é a mesma coisa, mas ela joga ele lá dentro, à força. A cavaleira fala que ele é muito barulhento. E aparece uma mensagem escrito, mestre, sintetização iniciada. E o protagonista não gosta nada disso, dizendo que começou. A sintetização é um fortalecimento com a combinação de 2 heróis. Um dos 2 heróis é usado como sacrifício para aumentar os status do outro herói. E durante esse processo, um dos 2 heróis certamente será destruído. O problema é que o protagonista é de 1 estrela e a cavaleira é de 4. E um jogador normal não teria motivos para salvar ele e matar a Shai propositalmente. E ele se pergunta se é assim que ele vai morrer. E quem diabo sintetizaria
daria uma 4 estrelas em uma estrela. Então a sintetização tá completa. E o protagonista tá confuso, porque a Shai de 4 estrelas tá desaparecendo na luz. Ele se pergunta por que ela tá desaparecendo, porque isso não faz nem sentido, ela é de 4 estrelas e ele de uma. E ela responde que ela não foi escolhida, é por isso, e que vai deixar o resto com ele. E depois de tudo isso, ele fica com essa cara confusa aqui. Finalmente, voltando pro tempo atual do primeiro capítulo, o gordinho já tá morrendo. E o protagonista tá de fundo ali, falando pra não abaixarem a guarda, se fizer isso vão morrer. E a de cabelo vermelho tá falando pros dois velhotes aqui que tem um monstro atrás deles. E o prota tá falando que de qualquer forma ele sobreviveu. A síntese é baseada em juntar os heróis, formada de um jeito que você sacrifica um herói pra uni-lo em outro. E o cara que tá jogando eles ou tem um dedo gordo e escolheu errado ou não sabe nada sobre o jogo. Ele disse que foi sortudo e a Shai acabou morrendo devido ao erro estúpido do mestre, como esperado de um jogo merda desses. Então ele pergunta pra Jenna e os últimos dois, e ela responde que vai cuidar deles, mas as pessoas... Então ele fala pra ela pensar nisso depois, mas porque ele se distraiu foi atacado por um dos goblins, e disse que não sabe como acabou vindo parar dentro do Pick Me Up, mas de uma coisa ele sabe, que ele foi invocado como herói de uma estrela. E antes de entrar nesse mundo, o monstro bugado de nível 999 estava sorrindo, e o protagonista tem certeza que foi aquele monstro que arrastou ele pra dentro do jogo, e diz que o monstro mexeu com o cara errado. E então a batalha acaba, e a Jenna fala do braço do protagonista, e ele diz que ficará bem quando voltarem. E ele fala também que o jogador tem pouca interferência durante os combates, porque a maioria das batalhas são feitas automaticamente pelos heróis, e mesmo assim esse jogo alcançou uma base de jogadores global de 100 milhões de usuários, e o motivo é porque você pode observar este mundo como um deus. O prota pergunta se é divertido enquanto olha pra cima. Ele também foi um jogador que gostava de Pick Me Up. A criação de itens, estratégias táticas, nutrir os heróis e descobrir elementos escondidos. Mesmo que você chame esse jogo de lixo, é difícil de parar. E o quinto no ranking mundial se chama Loki. Pô, até arrepio com essa cena, escrito mestre dos mestres em cima. Ele falando, veja como eu sobrevivo até o fim, celo. E no final aparece que o estágio foi concluído. A Jenna de uma estrela subiu de nível. Essas são as recompensas. E o MVP foi o Han, que é o protagonista. Aqui tá os coitados que morreram em batalha. Deu até dó do pai de família. Os dois únicos sobreviventes, o Han e a Jenna. O protagonista tá falando que teve que aceitar. Já tava na hora dele parar de agir como um bebê. Atualmente ele tá mesmo dentro do Pick Me Up. E ele renasceu e foi invocado de novo como um herói de uma estrela. E ele diz que tem duas formas para um herói morrer. Uma é em combate e outra é em combinação. Os heróis de uma estrela são inúteis no Pick Me Up. Eles são só figurantes. Os figurantes mais inúteis. Os atributos deles são horríveis. E os valores de crescimento deles são extremamente baixos. Nesse ritmo, o protagonista não vai conseguir escapar do perigo de ser combinado. E ele precisa ficar mais forte, sobreviver, se vingar e retornar pro mundo dele. E tudo isso vai ser impossível se ele não ficar mais forte. Ele diz que não sabe como as coisas serão a partir de agora. E se ele não se adaptar, ele vai morrer. Se ele não conseguir aceitar, vai ser devorado. E ele diz que isso tá lembrando do serviço militar obrigatório dele. Mas ser fisicamente forte não é o bastante. Ele também precisa mudar mentalmente, porque ele não vai conseguir sobreviver se ficar nervoso. E ele diz pra ele mesmo que ele conseguiu sobreviver sozinho quando era jovem. E que é pra ele não se esquecer, porque mesmo sem os pais dele, ou ninguém pra proteger ele, ele sobreviveu. Ele tá tentando se lembrar daquela coragem de antigamente. A Jenna aparece e pergunta o que ele tá fazendo. E ele fala que tá treinando pra matar monstros e pergunta por que a pergunta. Ela chama ele de Rude e fala que ela teve que ir ali pra procurar ele. Ela diz que pensou a noite inteira sobre o que ela deve fazer a partir de agora. Primeiro de tudo, eles não podem sair dali. E como o pai dela era um caçador, disparar flechas no tempo livre era o hobby dela. E por isso ela não será um piso morto. E ela não acha que a situação mudará se ela ficar parada chorando. Ela pergunta pro protagonista se ele sabe como sobreviver ali. E ele pergunta se ontem foi a primeira experiência de combate real dela. E ela diz que é óbvio, porque ela ficava em casa o tempo todo. Aí ele pergunta pra ela o quão boa ela é com arco. E ela responde que é mediana. Ele dá uma olhada no status dela e percebe que ela aumentou os atributos em 4 depois do que aconteceu ontem. E se foi isso mesmo, o valor de crescimento dela é baixo. Mas ela tem uma habilidade, mesmo sendo só uma estrela. E mesmo que ela tivesse sido meio ruim por aquela ser a primeira experiência em combate dela, ela conseguiu disparar e matar um goblin. E ela não parece querer morrer e claramente tem um objetivo do que fazer em seguida. Então ele chama ela de Gema Bruta e diz que vai ajudá-la. Ela estende sua mão e diz que o pai dela costumava dizer pra ela que se ela quisesse sobreviver, teria que escolher a pessoa certa a seguir e falar pra ele cuidar bem dela. Aparece uma mensagem dizendo que a Jenna se sente bem em relação ao Han. E essa de bônus de amizade. E o protagonista acaba falando que essa mensagem é meio problemática. Depois disso ele chama a Izel e pergunta se ela tá ali. O bichinho estressada, viu? Já respondeu gritando falando que tá ocupada. Aí o protagonista fala que ela aparece bem rápido pra alguém que parece ocupada. E ela já começa falando que não importa quantas vezes eles perguntem, ela não vai dizer nada. Se eles estão tão curiosos assim, é pra eles escalarem a torre, porque é lá que estão as respostas. Mas o protagonista interrompe ela,
ela, perguntando se ele é o único que consegue ver a janela de status em cima da cabeça dela. E ela pergunta o que ele diz e fala que não sabe do que ele tá falando. E ele fala pra ela que ele pode ver claramente que ele é nível 257. E ela pergunta se o motivo dele conseguir ver é por causa da existência confusa dele. E o Prota pensa que depois de ver a reação dela, ele tem certeza que é o único que pode ver as mensagens do jogo. E é o único que pode ver as mensagens do mestre também. E ele pergunta pra Izel o que eles vão fazer se o mestre sair do jogo. E ela responde que reza pra que ele não saia. E ele tá pensando que o incidente que acontecia quando o Whatever, que é o mestre, tentou combinar a 4 estrelas com ele não foi um acidente normal. Um 4 estrelas acabou sendo combinado com ele, que é só uma estrela. E as chances de um herói de 4 estrelas aparecer em uma invocação grátis são de 1%. A sorte de um incêndio dele foi jogada fora por causa de um erro. E Pick Me Up não é um jogo que dá pra resetar. E ele pensa que depois de começar o jogo, se passou uma semana desde que ele se conectou. E ele pergunta pra Fada se o tempo ali flui diferente da Terra. E ela, com toda a ignorância do mundo, fala pra ele parar de fazer perguntas, porque ela não vai responder nada. Aí, pra irritar ela, ele deduz que a resposta dela foi um sim. E agradece pela dica, fala pra ela dar mais dessas depois. E ela chama ele de uma estrela de merda. E ele só tá fazendo isso porque a Fada não pode tocar nele, porque ela só pode interferir em casos de autodefesa. Ou quando o herói rejeita as ordens do mestre. Ele precisa descobrir essas regras uma por umas, porque se ele não conseguir se adaptar, ele vai morrer. Essa é a única lei desse mundo. E a Jenna já chega perguntando o que os dois estão falando. E ele responde que os dois terão que atacar uma torre de 100 andares. E que uma existência chamada mestre pode dar ordens através da Izel. Eles têm que segui-las e passar pelas missões. Talvez assim que eles chegarem ao 100º andar, eles podem ser liberados. E ela pergunta se isso significa que eles vão ter que continuar a enfrentar monstros. E ele responde que é por isso que eles têm que treinar, porque eles precisam ficar mais fortes. Ela pergunta se isso é mesmo possível com só os dois ali. E ele responde que o mestre pode usar dinheiro para invocar pessoas com eles. E o mestre provavelmente vai invocar muitas pessoas. Provavelmente não, com certeza, né? E ele diz que as escolhas dele a partir desse ponto vão decidir a vida deles. Mas no fim das contas, a vida deles depende das escolhas do mestre. E o Prota, depois de treinar por um dia, descobriu uma regra divertida desse mundo. Os itens essenciais e comida são carregados no dia seguinte. E se ele pensar nas coisas que ele quer, elas aparecerão no dia seguinte em uma gaveta ou um guarda-roupas. Mas, obviamente, coisas como armas não aparecem. Além disso, existem regras diferentes quando se trata de obter resultados treinando. Ele diz que as coisas que não entendeu quando costumava jogar Pick Me Up fazem sentido agora. Havia vezes em que heróis do mesmo rank possuíam habilidades de combate diferentes, mas havia um ponto em comum entre eles. Eles não eram preguiçosos quando se tratava de treinar. Treinar não aumenta seus atributos ou nível, mas te dá habilidades e as refina. Mas ele não sabia disso no começo. E ele pensa que agora que ele para pra pensar, ele não acha que eles eram inteligência artificial. E um mestre habilidoso logo caracteriza seus principais heróis em 3 categorias. O primeiro é o mental. O mestre nem prestaria atenção em heróis que entrassem em estado de pânico facilmente. E o segundo são as habilidades. Os heróis de rank alto são invocados com habilidades, enquanto a maioria dos heróis de rank baixo tem seus talentos escondidos para serem descobertos pelo mestre. E o terceiro é o porte físico. E é nisso que o protagonista está trabalhando agora. E já se passaram 3 dias desde que ele começou a treinar, e o mestre acabou de se conectar ao jogo. Aqui tá os status do protagonista atualmente. Ele diz que recebeu 2 habilidades através do treinamento que ele fez. E ele fala pra Jenna se preparar porque o mestre chegou. E ela pergunta se já. E ele responde, como assim já? Já se passaram 3 dias? E ele fala pra Jenna que o mestre tá invocando um novo herói, porque um grupo deve ter 5 pessoas. Então ele vai fazer 3 invocações. As 3 invocações foram tudo de uma estrela. E um dos 3 tá perguntando onde que tá. E a Jenna já fala pros 3 que eles têm que se preparar pra lutar. Ela vai explicar tudo depois que eles saírem dali em segurança. E esse aqui já tá confuso já, coitado. E a Izel já aparece abrindo a fenda do espaço temporal. E o Prota tá falando pra Jenna pegar uma arma antes que seja tarde demais. E ele tá pensando que como os outros morreram enquanto carregavam suas armas, não tem nenhuma sobrando. E a Izel tá falando pra todos entrarem, mas os novos invocados tá perguntando quem que ela é e de onde que ela veio. E tão falando pra mandarem eles de volta, mas a Jenna tá tentando avisar, falando pra eles pararem de se meter com ela, porque vai ser pior pra eles. E ele já começa a ser violento, perguntando se eles estão do mesmo lado, a Jenna e a Izel. E pergunta por que elas trouxeram eles pra lá. Mas a Jenna responde que não foi ela, porque ela também foi trazida ali. E o Prota fala pra Jenna que ela só tá complicando a vida dela, porque os 3 novos vão descobrir tudo em breve. Coitado, o cara tá falando que a esposa dele tá esperando ele. E o outro dizendo que é um pobre fazendeiro, que não tem dinheiro nenhum, eles pegaram a pessoa errada. E a Izel já tá estressada de novo, perguntando se eles vão entrar. A Jenna tá preocupada com eles, perguntando se eles vão morrer, mas o protagonista responde que eles só precisam não encostar um dedo na Izel. E a Izel acaba fazendo
fazendo que nem que ela fez com o protagonista. Empurrou todos os três ali pra dentro à força. E ela fala pros três que assim como os dois ali, é pra eles prestarem atenção no que ela vai falar. E enquanto o portal vai se fechando, ela fala pra eles se divertirem. Depois disso, os 5 aparecem no segundo andar. E os 3 novos heróis estão confusos, perguntando onde que estão. Já o Prota tá perguntando se a Jana tá pronta. E além dos Goblins de nível 3, agora tem os Lobo da Planície de nível 4. E aparece a mensagem de que os 3 novos estão assustados. Por isso todos os atributos deles foram reduzidos em 30%. O protagonista olha pra Jana e ela também tá assustada. E ele pergunta se ela comeu algo estragado. Coitadinha, se arrepiou toda. Ela grita com ele falando pra não assustar ela assim. E ele diz pra ela acabar com os 2 Goblins, que ele cuida dos lobos. Então na mesma hora a Jana perde o medo dela. E ele se pergunta se ela só tava um pouco assustada e que isso é um alívio. Mas em comparação a ela, nenhum dos novatos vai ser útil, como esperado. E os monstros começam a atacar. O primeiro lobo já vai na direção do Prota e ele mete uma espadada dentro da boca do lobo. Mas ele vê que o lobo ainda tá vivo e se pergunta se é por causa dessa merda de arma. Mas ainda assim, já foi um. Cê é louco, o protagonista brabo. Depois do protagonista estraçalhar com o lobinho, ele olha pra trás e consegue se defender do ataque de outro lobo. Ele tenta revidar, mas o lobo pula pra trás. Mas ele avança de novo e é mais um pra conta. Ele olha na direção da Jana e pergunta sobre os Goblins. Coitado, já tá tudo flechado, ó, parecendo uma peneira. E ele fala que ela realmente usou eles como alvo e pergunta quantas flechas que ela usou. A menina tá desesperada, tacando flecha até agora. Aí o Prota fala pra ela parar porque já estão mortos. Esse estágio foi finalizado e o Han e a Jana aumentaram de nível. Eles receberam de novo recompensas, mas agora um grupo de 5 tá voltando vivo. E aparece uma mensagem parabenizando por terminarem o segundo andar. E aparece outra mensagem falando que eles estão subindo para o terceiro andar. E a Jana pergunta o que é isso. E o Prota fala que é o mesmo que aconteceu quando eles vieram para o segundo andar. Agora eles vão para o terceiro. O protagonista pensa que se eles tivessem pego um mestre responsável, ele teria jogado eles direto para o terceiro andar. E ele tá se perguntando, e agora o que vai ser? Mas do nada aparece mensagem dizendo que o mestre saiu do jogo. E o Prota respira aliviado. A Isel aparece dizendo que tá acabada. E o Prota fala que foram eles que fizeram o trabalho e ela que tá cansada. E ele se pergunta se não era só um andar por dia. E que se o tempo ali é 3 vezes mais lento que na sala de espera, eles devem logar novamente 3 dias. Eles, no caso, o mestre ou os mestres. Ele olha os status atual dele e percebe que a inteligência caiu em 1, mas a força dele aumentou em 2. Os status gerais dele aumentaram em 4 pontos, mas a eficiência dele diminuiu. Essa deve ser a prova que o físico dele melhorou. E nos pensamentos dele ele tá falando que o mestre não está desesperado por progresso, e que se ele continuasse com quem ele tava no primeiro andar seria perigoso pra todos. E esse barrigudo aqui tá perguntando pra Jana por que ele precisa lutar. Já o outro tá perguntando que lugar é esse e que monstros são aqueles. E a Jana tá tentando responder eles, falando que eles precisam lutar pra sobreviver. E o resto eles podem pensar depois. E um deles tá falando que como que ela espera que ele lute contra monstros se ele nunca encostou em uma arma antes. E o protagonista aqui tá lembrando que o único de 2 estrelas era o Marmont, que era um mercenário. E pergunta se isso significa que as profissões de combate começam com mais estrelas. E eles pensam que mercenários de alto rank não entram em pânico facilmente. Mas se o mestre jogar mercenários de 1 estrela no campo de batalha, eles vão ficar com os status de pânico ou medo quase o tempo inteiro. E ele diz que os de 3 estrelas e acima vão direto pra batalha. E se pergunta se eles são invocados com conhecimento prévio. Se pergunta também se eles sabem seus objetivos e por que precisam lutar. Ele pensa que acha que a Jane sabe. Considerando a atitude dela, ele tem certeza. E a Jane aqui tá indignada, falando que não dá pra conversar com os outros 3. E pergunta pro Prota se ele pode ajudar ela um pouco. E ele responde porque que ele se incomodaria com os lixos inúteis. E a Jana fala que eles podem persuadi-los e fazer deles aliados dos dois, já que isso é melhor do que nada. Mas o Prota fala que eles vão desaparecer logo de qualquer jeito. Não é como se eles fossem morrer em batalhas, mas se continuarem assim, eles vão desaparecer. Também, do jeito que eles estão sendo inúteis, é capaz do mestre só excluir os 3. E o Prota fala pra Jana que os 2 vão lutar juntos na próxima batalha e é pra ela esquecer os outros 3. Mas um dos 3 lá aparece falando que quer perguntar algo pros 2. O Prota responde que não tem interesse e fala que ele é irritante. E ele já ataca o protagonista perguntando o que ele disse. E o Prota já dá um socão na cara dele. É pra aprender a ficar quieto. O Prota fala pro cara que eles são merdinhas e estão brincando por aí enquanto os 2 estão dando sangue deles. E esse aqui nem se levanta mais, coitado, tá tremendo. Aí o Prota já fala pra Jana, fiz como você pediu, tá feliz? O treinamento continuou no próximo dia. Depois dos exercícios básicos, eles foram para o treinamento com armas. Mas mesmo assim, foi só ele balançando uma espada de madeira e a Jana disparando com um arco. A esgrima básica
do Prota aumentou para o nível 2, e a proficiência com escudo iniciante também. Ele disse que os outros não foram pro campo de treino, e ficaram vagando por aí em busca de uma saída, dizendo que iam sair desse lugar, mesmo que não houvesse uma saída. Ó, a Jena já tá profissional, e o Prota aqui tá no modo Berserk. Ó louco, ele tomou uma flechada. A Jena já vai preocupada, pergunta se ele tá bem, e ele diz que disse pra ela não se preocupar. Os ferimentos se curam bem rápido ali, então não tem problema. Aparece uma mensagem dizendo que o Han obteve a habilidade de resistência à dor, e ele fala pra continuar o treinamento, porque ele não vai parar, e a dor é algo bom, porque isso é a prova de que ele tá vivo. Ele vai falando pra Jena atacar as flechas nele enquanto ele tenta se defender. E aparece a mensagem dizendo que as habilidades Grima Básica e Proficiência com Escudo Iniciantes foram fundidas em uma nova habilidade. O Han obteve a habilidade Proficiência com Espada e Escudo Básica. Em outra cena, a Isel já tá brava de novo, falando pros 5 irem para o quadrado quando o mestre chegar, e pergunta se os 5 estão querendo morrer. A Jena aqui já tá motivada, falando que treinar o tempo inteiro já tava cansativo. E o Prota tá perguntando por que parece que ela se adapta mais rápido que ele. E ela diz que já tá acostumada com dificuldades, mas em comparação a isso, os 3 ainda estão pedindo pra mandarem eles de volta. O barrigudo tá falando que tá cansado de comer só batatas. Já esse outro aqui tá perguntando se ela vai fazer eles lutarem de novo. Isso acaba irritando ela, claramente, e manda os 2 pra vala, por conhecer Jesus. Ela diz que tá irritada e vai fazer todos pagarem, nem que seja a última coisa que ela faça. E ela vai espancando os 2 ali enquanto eles pedem perdão. Eu disse 2 porque o loirinho tava quieto na dele, parecia, né? Mas tomou uma surra junto. Eles estão no 3º andar, o tipo de missão é subjugar e o objetivo é eliminar todos os inimigos. O Prota percebe que os equipamentos e táticas dos goblins melhoraram, mas isso não é nada demais. Eles vão fazer como treinaram. O protagonista já começa se defendendo de um enquanto mata o outro. Pô, mas nem mostrou nada da batalha. O estágio foi finalizado, a Jena aumentou de nível. E ela foi MVP. Essas são as recompensas. E a Jena diz que acha que tá pegando um jeito do negócio. E o protagonista responde que sim, mas foi bem entediante dessa vez. E a Jena diz que parece que esses caras não planejam lutar, tão quietinhos ali. E o protagonista fala que não importa, de qualquer forma ele não quer compartilhar experiência com eles, porque se eles não participam da batalha, não ganham experiência. E aparece uma mensagem de dica. Tá escrito que quando estiver lidando com rebanhos desobedientes, tente girar a roda da fortuna. Eles ficarão mais obedientes. E o protagonista fala que parece que o mestre vai girar a roda da fortuna. E a Jena pergunta se ainda não acabou. E o mestre mandou todos eles pra zona segura do 1º andar. E a Jena fala que parece que o mestre não é tão sem coração assim. Os goblins dali são iguais aos que eles viram no 1º andar. E o estágio foi facilmente finalizado. A MVP foi a Jena, de novo. As recompensas foram até menorzinhas, foram só 1000 golds. E aparece a mensagem de escolha de desafiar o 1º andar novamente. E o mestre tá escolhendo sim. E o Prota pensa que o mestre não vai deixar eles descansar se eles limparem isso tão fácil. E o mestre faz eles ficarem lutando diversas vezes. E a Jena fala que tá ficando cansada e pergunta se o mestre não vai mandar eles de volta pra lá. E ela diz que isso tá deixando ela maluca e pergunta quanto tempo ela vai precisar cuidar dos 3. E o Prota responde pra ela não se preocupar, porque vai acabar hoje. A Jena pergunta o que ele quer dizer com isso, porque não parece que os 3 vai mudar de atitude. E o Prota responde que não acha que o mestre seja tão bondoso com pessoas inúteis como eles. E o mestre inicia uma síntese. Um dos 3 pergunta que lugar é esse. Aparece uma mensagem dizendo pra se alicionar e jogar o rebanho que o mestre deseja sacrificar. E o rebanho sacrificado deixará de existir. O Prota se despede, chamando eles de imbecis que não conseguem aproveitar a oportunidade diante dos olhos deles. E esse aqui é meio que um mapa mundi do lugar que eles estão. O Prota diz que eles têm uma chance. Olhando melhor, várias na verdade. Mesmo que as coisas pequenas não sejam mostradas na tela, o mestre não deve ser um sem noção. Ele deve saber quem participa das lutas sempre são os melhores e os piores. O mestre adiciona o Han e a Jena aos favoritos, e já é óbvio que os 2 não vão ser sintetizados. A Isel manda a Jena e um tal de Yao-Zen ir pro sintetizador. A Jena até fica um pouco preocupada, mas o Prota fala que não vai acontecer nada com ela. E o tal Yao-Zen se pergunta o que vai acontecer com ele. E o Prota responde que ele vai ser jogado por tudo que ele fez, ou por tudo que ele não fez. O Yao-Zen disse que ele não fez nada, ele foi sequestrado sem motivo nenhum. E o Prota responde que isso é o que ele acha. E a Isel diz que é a primeira vez que os 2 pensam a mesma coisa. E o Prota pergunta pro Yao-Zen o que ele quer que ele faça. Ajudar ele? Seria diferente se ele ao menos fingisse lutar. E a Isel fala que tá começando a se entediar, então é pra eles irem logo. Dentro do sintetizador tá a Jena e o Yao-Zen. E ele tá falando que isso não é justo, é pra deixar ele sair. Só que o corpo dele começa a pegar fogo. E a sintetização foi completa. A Jena, ela aumentou de nível. E a habilidade adquirida dela foi Olhos de Falcão. Depois que ela sai de lá, ela pergunta o que aconteceu. E diz que aquele cara virou luz e sumiu. E o Prota diz que naquela sala, aquele
daqueles que são inúteis se torna sacrifício. E agora é a vez dele. Ele se pergunta qual dos dois serão escolhidos. E a Izel diz que o próximo são Han e o Toby. O azarado foi esse aqui. Dentro do sintetizador, ele tá com a esperança de que ainda vai voltar pra casa. Coitado, tá dando até dó desse bicho. E o Prota diz isso, é melhor mesmo pensar desse jeito. Depois do grito do cara, a sintetização foi completa. Toby se torna luz e desaparece. O Han subiu de nível e a habilidade adquirida foi a compostura. O Prota passa do lado do último dos três e diz que ele deu sorte. E a Jenna percebe que naquela sala as pessoas desaparecem se o mestre pensar que ela é inútil. E o Prota pergunta por que ela tá triste. A Jenna tinha dito que não queria ficar pra trás. E ela pergunta se isso também vai acontecer com ela um dia, se ela se tornar inútil. E o Prota diz que quanto maior o andar, mais fortes se tornarão os monstros e os players ao lutarem. Eles morrerão uns pros seus inimigos ou como sacrifícios. E a Jenna aceita isso, enquanto diz que o Prota parece que sabe de muita coisa. E o Prota diz que se ela quiser viver, então ela tem que seguir os ensinamentos do pai dela. Aquele de ficar próxima daqueles que são fortes. No segundo dia, a Jenna tá falando pro Prota tomar conta dela. E ele pergunta o que aconteceu. E ela diz que o Prota disse pra ele se aproximar daqueles que são fortes. Então ela vai fazer isso mesmo. Ela quer que ele cuide dele. E ele diz que ela não vai morrer se for apenas diligente. Não precisa se preocupar muito com isso. E aparece um outro cara dizendo pro Prota também cuidar dele. É o último dos três lá inúteis. Ele diz que é aquele estúpido que só tava causando problemas. E não importa o que acontecesse, deixar só os dois lutando foi muita covardia dele. Mas ele vai ser diferente a partir de agora. O Prota pergunta se pode confiar nele. E ele diz que se o Prota quiser, ele pode se ajoelhar se precisar. E a Jenna fala que parece que a ficha dele caiu, finalmente. O Prota pergunta se ele já lutou contra monstros antes. E o Prota diz que antes de ir pra lá, ele também nunca fez algo assim. O cara diz que ele parece ser tão bom nisso, mas o Prota diz que a diferença entre os dois é a determinação em lutar e sobreviver. O Prota entrega uma lança pro cara e diz que ele não é um expert, mas o disseram que é a arma mais fácil de se usar. É pro cara tentar com isso primeiro. E pergunta se ele sabe os básicos de corpo a corpo, alcance médio, a distância. E a Jenna que responde isso. O corpo a corpo é uma espada, alcance médio é uma lança e a distância é um arco. São esses os básicos de cada um. E o Prota diz que quando só tem 3 em uma equipe, essa é a tática mais eficiente. Eles perguntam o que o cara tá fazendo e fala pra ele se preparar para lutar. E o cara já fica assustado, perguntando, lutar? Pergunta se o Prota vai ensinar ele. E o Prota diz que ele nunca usou uma lança, como que ele vai ensinar o cara? Isso enquanto ele ataca o cara, né? Ele disse que aprendeu a lutar por si mesmo, então é pro cara se virar também. E ainda fala que ele tem que ficar grato por ter com quem lutar, porque o Prota só teve aqueles bonecos pra praticar. O cara ele fica em choque e ataca o Prota. E o Prota diz que ele tá fechando os olhos enquanto luta. As vidas deles não estão nem em perigo, e é isso que ele faz? O Prota diz que se ele fosse um monstro, o cara já teria morto. E a Jenna pergunta por que ele tá sendo muito duro numa primeira vez do cara. E o Prota responde que não quer ficar se preocupando com alguém e vai deixá-lo se não conseguiria acompanhar ele. O Prota pergunta se ele tem família, e ele diz que tem a irmãzinha dele e ela tá esperando por ele. E o Han, o protagonista, diz que ao menos ele tem alguém. Já ele, só força de vontade mesmo. O cara não quer morrer por nada. O Prota fala, então, o que vai acontecer se você não voltar pra casa? Vai doer pra caramba se ele morrer por um monstro, mais doloroso do que ser sintetizado. Se ele não consegue ir em frente, então é pra ele desistir. O cara fica até babando só de pensar. E a carinha de safado do Prota, pelo menos animou o cara, né? E o Prota diz que esses olhos estão bem melhores do que aqueles minutos atrás. Pronto, mais um pra ajudar o Prota e a Jenna. O sistema diz que o mestre selecionou a forja. O anexo do arsenal tá nível 1 e 500 gemas serão utilizadas na construção. E o Prota percebe isso e diz que dá pra vagar livremente agora. E a forja abriu também. Ele chama a Izel e fala pra ela ir até ele se ela estiver ali. E ela pergunta quem ele acha que é pra chamar ela quando quiser. Ele diz que tá ficando entediado daquele repositório e aí pede pra ela mudar isso. Ela fica com raiva dando um soquinho nele. Ele diz que não era ela que tava dando dicas pro whatever. Ele pergunta se ela não consegue ir na internet. Ela deve conseguir ir, já que ela pode interferir no sistema. E ela diz que sim, ela pode. O hobby dela é surfar na internet. E o Prota diz que então as dicas que ela tá mandando servem de base. Depois de invocar equipamentos 10 vezes, é pra ela liberar a instalação de treinamentos. E então a forja. No caso, essas palavras do protagonista foram as dicas que a Izel deu pro mestre. E ela pergunta ao Han como que ele sabe disso. E pergunta se ele conhece o Loki. E o Prota diz, é um post popular no site de Pick Me Up, não é? Aquele que o Loki postou. E ele diz que é claro que ele sabe. Ele também foi um usuário de Pick Me Up. E a Izel começa a zoar ele, dizendo que com certeza ele deve ter sido um noob que não progrediu. O Sr. Loki é o mestre dos mestres. É um deus do Pick Me Up. E ele com certeza seria o melhor do mundo se tivesse um herói de 7 estrelas. O Prata pergunta por que ela gosta do Loki. E ela diz que foi ele quem fez o impossível possível. E pergunta se ele não conhece isso, mesmo sendo um usuário. Ele diz que
Sr. Locke é... Mas alguém interrompe ela, pedindo perdão por acabar com a diversão dela. Ela fala, o quê? E o Prota diz, eu sou o Locke. A Izel pergunta se ele tá biruleibe da cabeça. E pergunta se ele vai passar essa mentira no crédito. E o Prota ainda diz que o número da conta dele é 466-31913. Se eu ligar pra esse número aqui, será que alguém atende? O Prota diz que, graças ao risco dos hackers, o número da conta só aparece pro mestre e no banco de dados do jogo. E a Izel pode ir ver se quiser. E se ela ainda não acredita nele, ele pode passar a conta do Google dele. Ela fala, é impossível, você é o Locke? Não tem como, isso é sério? Tipo, sem meme? Ela fala, me dá um autógrafo, seu idiota. Fala pra ele se apressar, que assim ele vai ser um membro VIP de Ragnarok. O Prota pergunta o que é Ragnarok. E a Izel diz que é um grupo de fãs do Locke. E ela começou a chamar ele de mestre dos mestres agora. Ela fala que pra virar um membro VIP, precisa ter um autógrafo do Locke. E o Prota pergunta, é sério? Que legal. E a Izel se lembra de tudo que ela disse pra ele e pede desculpa, falando pra ele se esquecer de todo o mal que ela disse a ele. E ele diz que agora ele é só um herói de uma estrela, quem que liga pra isso? E a Izel pergunta o que vai acontecer com Nilfheim sem ele. E o Prota responde que ele não sabe. O Prota diz que Nilfheim é o nome da sala de espera da conta dele. Ele tem 13 andares de nada além de sala de esperas. Suporta até 20 mil pessoas. A maioria das instalações são das melhores, estão entre o nível 18 a 22. Mas ele pergunta, e daí? Quando ele, o verdadeiro mestre dela, tá ali? Mas ela ainda se pergunta, o que vai acontecer com as 20 mil tropas? E ele responde que se ela tá tão preocupada, por que não manda ele de volta? E ela diz que não consegue. E o Prota diz que sabe disso. Ele sabe que ela é só uma gerente intermediária que faz o trabalho trivial. Enfim, o dono dessa sala de espera, o Whatever, é um humano da Terra, não é? E os heróis não são IA, né? A Izel diz que é isso mesmo. Esse mundo é meio estranho. Mas ela garante que todos eles são pessoas. O mestre Whatever não sabe que são seres humanos. Ele é só um jogador que pensa que é um jogo normal. E os heróis realmente passam por trancos e barrancos pelo bem da diversão do mestre. Mas o mais importante, se ele escalar a torre até o 100º andar, ele pode voltar pra Terra? E ela diz que não sabe disso. E a próxima pergunta, quem trouxe ele pra ali? E a Izel também não sabe a resposta. Ela pede desculpa, mas o Prota diz que tá tudo bem. Como ele disse, ele vai descobrir escalando a torre. Ele faz outra pergunta, qual o nível da autoridade de um mestre ela tem acesso? E a Izel diz que ela pode dar conselhos, abrir e fechar instalações e ajudar com atividades autônomas. O Prota pergunta se a sala de espera dos outros mestres é a mesma que essa. E a Izel diz que elas são um pouco diferentes, mas no geral são as mesmas. O Prota fica pensando um pouco e tira a conclusão de que existem cerca de 100 milhões de mundos como esse. A invocação Mobius, o sistema que cria um número ilimitado de heróis ao juntar vários padrões, era uma mentira total. A IA Quantum, o herói que falaram que era controlado por uma IA, na verdade é uma pessoa de verdade. E o roguelike, isso significa que o sistema, que cria uma quantidade infinita de mundo, tem também cerca de 100 milhões de mundos individuais. O Prota nunca imaginou que existiam diferentes mundos dentro do jogo, onde na realidade são todos mundos reais também. Isso significa que cada escolha dele decidiu a vida de um herói. Ele chama pela Izel e diz que se quer escalar a torre, é pra ela escutar ele com atenção, já que ele vai deixar ela escalar. Um tempo depois, mostra que a Jenna é um gênio. A taxa de crescimento não pode ser comparada a um herói de uma estrela. Ela nunca pegou numa adaga antes e já pegou o jeito de como usar. Por outro lado, o Arão é meio ruim. Nesse ritmo, ele vai morrer cedo ou tarde. A Jenna diz que lutou contra o Arão sem usar tanta força, mas mesmo assim ele ainda perdeu. O Prota fala pra ela parar de ser arrogante e seguir ele. Ela perguntou o que foi, não vai ensinar nada hoje pra sua subordinada número 1? E a Izel aparece do nada, perguntando quem a Jenna acha que é pra seguir o Han assim, e chama ela de Kenga ainda. Ela diz que ela que é a subordinada número 1 dele, e fala pra Jenna meter o pé, jacaré. E a Jenna fica brigando com ela, falando, não, sou eu que sou. E a Izel fala, sua Kenga tem ideia de quem ele é? Ele é o mestre, mas o Han pega ela antes que ela termine de falar o que não deve. Ele pergunta se ela não tinha coisa pra fazer, e fica pensando que não deveria ter falado pra Izel que ele era o Loki. E a Izel ainda tá brigando com a Jenna, falando que ela é a subordinada número 1 do Han. E não é pra Jenna se esquecer disso. A Jenna ainda pergunta, que é isso de Loki? E o Han fala pra ela relaxar, que a Izel que é estranha. O Prota chama a Izel e fala que ela disse que podia abrir aquilo ali. Então é pra ela abrir o armazém. E a Izel abre na hora. No sistema parece que o Han pegou minério de ferro, pegou couro também e tábua de madeira do armazém. O Prota fala pra Izel abrir a forja. E ela fala, tá bom. A Jenna pergunta o que ele tá pensando em fazer. E o Han responde que eles não podem usar uma espada velha de ferro pra sempre. O Prota disse que falou com a Izel e descobriu que ele é metade mestre e metade herói. E se isso for verdade, ele pode fazer algumas coisas, como invadir territórios que só o mestre pode fazer. A Izel tá perguntando o que ele tá fazendo. Aparece um sistema dizendo
dizendo que a instalação inapropriada, penalidades serão aplicadas. Um artesão não está presente e penalidades serão aplicadas. E não existe nenhum molde e penalidades serão aplicadas. A probabilidade de sucesso é baixíssima. E pergunta se o Prota deseja combinar. A Ezel diz que claramente esse item vai ser, e o Prota responde que feito na mão. Parece o sistema escrito, escolha o nível de dificuldade. Quanto maior a dificuldade, maior a recompensa. E o Prota escolhe a Ultra Infernal. A Ezel pergunta, Ultra Infernal? Mesmo tendo 3 penalidades? E o Prota diz pra ela só observar. Esse é um mini-jogo que apenas mestres jogam. A maioria deles não sabe disso, mas as recompensas são boas. Parece o sistema escrito que o tempo limite é de 3 minutos. A Ezel diz que não consegue reconhecer nem o formato disso. E o Prota fala, relaxa. O sistema fala pro Prota iniciar. E a Ezel fica animada, falando, nossa, essa é a mão de Deus, a lendária 1000 mãos. Sei lá, que o Prota tá literalmente com 1000 mãos ali. Pelas minhas contas aqui, são 6 ou 7. Aparece o sistema dizendo que foi um super sucesso. O Han fez uma espada longa bem forjada. A Ezel fica toda animada. E o protagonista ali, com a pose dele. Ele forjou uma espada longa bem forjada de rank C. É uma espada forte, leve e afiada. Os materiais usados eram de baixa qualidade, mas foram compensados pela habilidade de quem a fez. O Prota continua forjando algumas ferramentas ali. Ele forjou um arco curto balanceado de rank C, uma lança longa afiada de rank C e um escudo de aço sólido de rank C. E o Prota pergunta, são todos de rank C? Ele diz que não pode evitar isso, já que os materiais são ruins. A Ezel pergunta se ele não vai fazer mais. E o Han responde que fazer mais que isso vai ser notável demais. Ele não quer que o mestre tenha maus entendidos inúteis. Mais pra frente eles estão no quarto andar e a Jena já tá massacrando um Goblin aqui. O tipo de missão desse quarto andar é a subjugação e o objetivo é eliminar todos os inimigos. A Jena diz que essa elasticidade é fora de série. Ela pergunta se com tanta qualidade assim, as pessoas que chegarem depois não vão tentar roubar. E o Prota responde que se ela usar a opção de arma pessoal, isso não vai acontecer. Ele diz que o mestre passa dos limites, fazendo eles atacar com só 3 pessoas. Ele fala pra Jena cuidar da Harpia e pro Aaron proteger a Jena. O Aaron diz que vai dar seu melhor, mas quando os monstros atacam eles, ele já fica todo assustado. E aparece o sistema dizendo que o Aaron está assustado, então todos os atributos dele diminuíram em 30%. O Prota chama ele de merda, falando que ele se animou demais. Coitado, o cara só tá balançando a espada ali. A Jena dá um tapão na cara dele e fala pra ele se recompor. Ele vai acabar morrendo se falhar de novo. Pergunta se ele tá bem com isso. Caraca, esse tapão da Jena aqui foi mais forte que os ataques dos monstros, deixou o nariz do bicho sangrando. O Prota diz pra ele parar de entrar em pânico, e ele diz que vai tentar. Tá todo mundo massacrando seu monstrinho, um pra cada, e a etapa foi concluída. O Aaron subiu de nível, e o MVP foi o Han. As recompensas foram 10.000 de gold, 2 minérios de rank C e 3 couros. Coitado do Aaron, tá todo ofegante. Ele diz que não conseguiu demonstrar uma performance boa mesmo. Pergunta o que vai acontecer com ele. E aparece o sistema escrito que o Aaron foi registrado nos favoritos, pela sorte dele, né? E o Prota disse que vendo como ele foi posto nos favoritos do mestre, parece que ele vai viver. E ele fica, sério? Ele diz, tô vivo, sobrevivi, tô animado. E a Jena diz que seguindo a subordinada 1, parece que o subordinado 2 cresceu também. E o Prota pergunta, que subordinado? Subordinados, hein? Tecnicamente falando, a subordinada 1 é a Ciris de Nilfheim. Os 5 membros da equipe 1, 6 estrelas e nível 99, com 5 armas divinas que ele mesmo fabricou e cobertas de várias habilidades supremas. O Prota diz que pode acabar encontrando eles algum dia enquanto sobe a torre. E como esse é um jogo parado, a submestre Ciris vai ficar bem sozinha. E qualquer coisa tem a Yornet. As duas são tão inteligentes e lúcidas que ele tava começando a se perguntar se eram realmente inteligências artificiais. Mas agora que ele parou pra pensar, elas realmente não são IA. Aparece as duas que o protagonista citou. A Yornet tá perguntando pra Ciris se ela realmente tá pensando em ir. E a Ciris responde que ela deveria saber que eles precisam usar cada segundo que tem. A Yornet diz que ela não pode oferecer muito de uma despedida. Então ela diz pra Ciris que, por favor, que ela cuide bem da investigação. E a Yornet também diz que ela pede que cuide do resto pra ela. A Yornet diz pra Ciris que vai confiar o paradeiro do mestre delas a ela. É louco, as duas foram procurar o Loki, o Han no caso. Aparece o sistema dizendo que a residência se tornou nível 2 e o limite de capacidade de heróis aumentou. E a construção auxiliar da residência, cafeteria, está completa. Refeições de alta qualidade serão providas aos heróis. E os campos de treinamento se tornaram nível 2. A efetividade dos treinos dos heróis aumentou. As 3 construções auxiliares de arsenal, a forja, a carpintaria e a instalação de refinamento se combinaram e se tornaram a oficina de equipamentos. E a praça da cidade avançou para o nível 2. A Jena tá surpresa e pergunta o que diabos aconteceu ali. O Aaron tá perguntando se o mestre é um arquimago e pensar que algo assim é possível. O Prota diz que o mestre tá ostentando um pouco
jogo. Ele não teve escolha, já que agora isso começa a ficar divertido, graças às respostas variadas e batalhas emocionantes dos heróis. O Whatever deve ter pensado que, ao invés de só informações feitas de OS e 1S, eles são pessoas reais. Ele não pode deixar de sentir isso, já que ele é um humano real. Resumindo, enquanto eles concluírem os andares, as salas de espera ficam cada vez melhores. E o Prota diz pra Aizel que o tempo de atividade do Whatever é meio fixo, tem uma boa chance dele ser um trabalhador de escritório. Ele parece assistir os ataques com frequência e pode ostentar ocasionalmente. Aizel diz que isso não é melhor que um estudante quebrado, seu mestre, já que ele conseguiu comprar um novo pacote de $65. Pick Me Up não é como os outros jogos que dão gemas de recompensa por concluir missões, e eles quase não têm eventos onde jogam baldes de gemas em você. O Prota diz que já que o número de gemas gratuitas que você pode adquirir é limitado, um jogador pay to win é definitivamente valorizado. Aparece o sistema escrito que o mestre começou a invocar X10. Que heróis serão invocados dessa vez? O Arão percebe que é outra invocação, e o Han diz que eles terminaram de ver a casa, então agora eles têm que cumprimentar os convidados. Tem dois métodos de invocação: invocar usando ouro, a invocação normal, e invocar usando gemas, a invocação premium. É claro, invocações usando a moeda premium do jogo são muito mais efetivas. Aparece diversos novos heróis perguntando onde estão e o que diabo está acontecendo, dizendo que estavam em sua casa agorinha. Estão perguntando se alguém sabe o que está acontecendo ali. Não sabem dizer se isso é na vida real ou é um sonho. O Prota aponta a espada para um deles e ele pergunta quem que é o Prota. O Prota manda ele calar a boca, fala que não tem intenção de explicar isso para eles agora. Ele só vai explicar para os desgraçados que sobreviverem por conta própria e não se afobarem. Aizel aparece mandando todos ficarem focados. Pergunta se algum deles é carpinteiro, e se for, que vá pra lá. No próximo, se tem algum ferreiro ou curtidor, e se não, alguém é cozinheiro? Um dos novos heróis está perguntando o que a Aizel tá falando de repente. Tá pedindo pra pelo menos explicar pra ele um pouco. A mulher tá perguntando o que tá acontecendo, e o de óculos tá falando que diabo é aquela coisa minúscula. Na hora, a Aizel manda todo mundo calar a boca. A Diana tá perguntando o que a Aizel tá fazendo, e o Han responde que ela tá dividindo trabalhos. Tem várias instalações novas. Se as pessoas que morreram tivessem sido invocadas agora, elas poderiam não ter sido combatentes, e o sistema na sala de espera vai mudar agora.